Oh, glória a Deus! Deus já tinha falado que iria endurecer o coração de Faraó. Mas por que Deus fez isso? Porque lá no início do Êxodo, quando Deus chamou Moisés, ele virou e falou, quando Moisés foi falar, amando de Deus, para Faraó, Faraó falou assim, quem é esse Deus que eu tenho que obedecer? Quando todos os meus Deus iria todas as vezes endurecer o coração de Faraó, até Faraó compreender quem é esse Deus Todo-Poderoso, que faz e desfaz. Vamos em Êxodo, capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés, eis que tenho posto por Deus sobre Faraó. Quer dizer, Deus tinha dado todo o poder para Moisés, né? E além disso, com todas os milagres e as apresentações também para Moisés render, né? E falar que verdadeiramente nosso Deus é maior que todos como é. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, e deixe os filhos de Israel na sua terra. Eu, porém, endurecerei, olha Deus falando, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá. Deus, quando ele te manda fazer alguma coisa, ele já deixa claro, gente, o que vai acontecer. A gente pode falar assim, é verdade. Quando acontece, a gente fala assim, é verdade, Deus falou isso. Mas na hora, fica não, porque fica atento, porque Deus fala e explica. Faraó, porém, não vos ouvirá. E eu porei minha mão sobre o Egito. E tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito com grande juízo. Já tinha falado tudo, não tinha? Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Já não era mais mocinho, né? Mas era o espírito de rapazinho na presença de Deus, que a gente não envelhece o nosso espírito. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo, quando o Faraó vos falar, dizendo, farei por vós algum milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Olha os sinais e as maravilhas para Faraó entender que não é só os magos entendidos que fazem dele mentiramente, fajuntamente ou até encanta, mas que verdadeiro é Deus, né? Então Moisés e Arão entraram a Faraó, fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão sua vara diante de Faraó, diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os seus sábios e encantadores, olha, atrevido, hein? E os magos do Egito, e fizeram também os mesmos com seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas, eu amo esse mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Deus endureceu o coração de Faraó, porque Deus queria fazer mais maravilhas para mostrar que não é os magos que fazem, e o Senhor que opera. Então disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo, vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na praia do rio,
E tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor. O Senhor que ele falou que não conhecia, gente. Deus está fazendo maravilhas que ele não vê. Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, eu tinha dado autoridade para ele, ferirei as águas que estão no rio, tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão beber a água do rio. Deus é detalhista. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as tuas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Aleluia! E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. Levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, diante do incrédulo, e diante dos olhos de seus servos, e de todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu. E os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Ele estava confundindo, né? Tanto Satanás estava confundindo com os magos Faraó, tanto que Deus estava mostrando para Faraó as maravilhas que ele faz de verdade, não os magos. Mas Deus estava totalmente permitindo, porque quando Deus quer abrir o coração, ele abre, ninguém fecha. Virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisso foi seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, portanto, não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriu 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Glória a Deus, aleluia. Não perca, amanhã tem mais. Oh, glória!